Olha para ela e fala assim, ó, você não está preparado para tudo que Jesus vai fazer com você. Amém? Antes de eu começar a pregar para você, eu quero me apresentar. Me chamo Paulo Vinícius, sou consagrado dessa obra. Estou aqui para anunciar um pouco desse amor de Deus por vocês. Quem já começou a sentir o amor de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Já deu para começar a deixar o coração quentinho, sim ou não? Demais, né? É doido, né? Jesus é louco, cara. Jesus, ele quer tudo, ele não quer um pouquinho, né? E eu tenho que continuar falando com vocês desse cara, que se deixar a gente fica aqui uma semana falando com vocês sobre quem é Jesus. Esse cara que ganhou nosso coração. Esse cara que é dono da cola de Deus. Esse cara que não nos deixa em paz, não nos deixa descansar. Até que a gente veja o rosto de vocês mudarem nesse lugar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Antes de começar a pregar para você, olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó, Jesus te ama, fala para ela. Foi isso que o Will pregou para vocês, sim ou não? Sim. E você já começou a entender, eu acho, porque quando vocês chegaram, vocês estavam todos assim, ó. Agora eu já estou vendo até sorriso, cara. Isso é bom, cara. Jesus amolece o coração da gente, faz a gente chorar, mas não é choro não, é amor que vaza pelo olho, né? Deixa eu te falar, para fazer você continuar dentro desse amor de Jesus, desse amor dele por cada um de nós, para fazer você entender de verdade o que é esse amor, eu preciso fazer algumas metáforas aqui, eu preciso contar algumas historinhas para você, para que você entenda aonde é que você está agora. Eu acho que você já começou a entender o quanto ele te ama, mas o amor nos coloca em movimento, sim ou não? O amor, ele nos coloca a caminho, ele nos coloca em algum lugar, porque de nada adianta amar e ficar parado. Quantas vezes, às vezes, nos nossos relacionamentos aqui, humanos, a gente sente algo muito forte e a gente quer fazer alguma coisa, seja ela qual for essa coisa, mas isso te coloca em movimento. E eu não sei se você está entendendo, mas agora Jesus já te pegou de um lugar onde você estava e está colocando você em frente a uma estrada que você não vê o fim. E aí é problema. Porque se nós não vemos o fim e nós enxergamos a estrada, esse amor nos impulsiona a caminhar, mesmo sem entender, ou seja, você está no meio de uma jornada agora. Você recebeu um mapa desse amor, você recebeu algo que é precioso e pouquíssimos entenderam ainda. Mas você já recebeu. E agora você precisa começar a caminhar. Você precisa começar a dar passos no sentido daquele que te amou primeiro. Porque amar Jesus não quer dizer que eu vou lá, amo ele quando eu estou lá na capela e depois eu vou embora para minha casa. Mas não. Essa jornada que ele promete que nós iniciamos e ele nos coloca à frente dessa estrada, que nós não vemos o fim, ele promete que vai estar conosco. Aleluia. Fala aleluia aí. Aleluia. Amém. Ai, pensei que eu estava sozinho, cara. Que susto. Só que ele não vai te deixar. Nessa caminhada ele vai com você. E algumas pessoas dentro desse livro falaram a respeito desse amor. Falaram que nessa estrada que nós não vemos o fim, falaram que essa estrada é o único caminho possível, mesmo não vendo o fim. São Paulo, um grande cara de Deus. Quem nunca ouviu falar de São Paulo? Deixa eu ver. Pode ser sincero, fala a verdade. São Paulo, ele foi um cara sensacional. Ele foi um cara acima da média. Ele não conhecia Jesus. Ele perseguia quem amava Jesus. Ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, perseguir cristãos, matar cristãos. E de repente, no meio do caminho, a sua visão cega. Ele não enxerga mais nada. E aí ele pergunta, quem é? Por que eu estou sentindo isso e não estou enxergando nada? E aí uma voz no meio dessa luz diz a ele, Saulo, sou Jesus a quem você persegue. Saulo fica cego. Ele continua a cidade onde ele mataria cristãos. Lá naquele lugar ele encontra Ananias.
Ananias bota a mão na cabeça de Saulo, que agora deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. E a palavra de Deus foi escrita, boa parte do Novo Testamento, por esse cara, que não foi um discípulo, não viu Jesus em vida, não seguiu Jesus em vida, mas foi impactado por esse amor que hoje eu e você estamos sentindo. E a vida do mundo nunca mais foi a mesma depois de Paulo. E ele escreve algumas cartas. Quando Paulo ele escreve as suas cartas, é sempre para falar desse amor que nos conquistou, daquele que mudou a vida dele. Paulo ele vai dizer em muitas de suas cartas que tantas coisas que ele estudou, ele era muito letrado, muito estudado, das faculdades do mundo ele tinha todas, mas ele vai dizer que tudo isso que ele construiu no mundo ele considera como esterco, desde que ele ganhe a glória em Cristo Jesus. O que é que ele viu? Às vezes eu fico pensando, o que ele viu no meio daquela luz? O que Saulo viu quando ele caiu do cavalo? Como é que foi sentir esse amor para ele? Porque a vida dele nunca mais foi a mesma. E comigo foi assim. Um dia eu estava indo perseguir cristãos. No meio do caminho, ele cegou os meus olhos. E eu estou aqui. Não consigo acordar e dormir sem pensar no que ele quer fazer comigo e com os meus. Aqueles a quem Deus me confia. Me tirou lá de Bauru, mandou para Lins, eu sei lá por quê, filho. Mas estou aqui, ué. Mas para anunciar para você que o mesmo amor que aquele Paulo sentiu, também senti. E eu não aceito você sair daqui sem sentir esse amor também. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, ele vai chacoalhar você. Mesmo que diante do início dessa caminhada nós não enxerguemos o fim da jornada, ele veio e falou para nós qual é o fim da jornada. Ele veio no Evangelho, na primeira carta de São João, ele vem dizer que ele vai para o céu, mas vai preparar uma morada para cada um de nós. Em outro momento Jesus vai dizer, tem de bom ânimo, vocês serão perseguidos, serão submetidos a sofrimentos, vocês terão muitas dificuldades no mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele falou para nós qual é o fim da caminhada, a jornada se torna mais leve, porque nós sabemos que nós teremos dificuldades, mas nós estamos com ele. E se eu estou com ele, até o sofrimento vale. Até o sofrimento vale. Por mais que os sofrimentos tirem a nossa vida, nada é capaz de tirar os olhos de Jesus dos nossos olhos quando a gente olhou para os olhos dele. Vocês lembram lá na capela dos sacrifícios sobre o altar? Hoje nós não temos mais sacrifícios, como o livro de Levíticos veio dizer. A gente não parte mais o boi gordo, o melhor boi, coloca sobre o altar, deixa a gordura em cima da madeira, faz com que a gordura queime e aquilo consome toda a oferta. Mas o que é que nós temos a ofertar a ele hoje? A minha vida toda. Aí lascou. São Paulo ele vem dizer em muitas de suas cartas sobre o olhar para a jornada e não encontrar o fim. São Paulo vai dizer que o nome disso é fé. Fala comigo assim, ó, fé. O que é a fé segundo São Paulo? Em uma de suas cartas ele vai escrever aos Efésios, e quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 2 ele vai dizer o seguinte: gratuitamente fostes salvos pela fé, não por seus méritos, mas por um dom de Deus, não pelas obras que vocês têm a fazer, para que ninguém se orgulhe. Somos criaturas dele, criados por meio de Cristo Jesus, para realizarmos as boas ações que Deus nos confiará como tarefa. Ou seja, São Paulo aqui ele está dizendo a esse povo que a fé é a única coisa que pode nos fazer começar a caminhar. Só que São Paulo conhecia o coração daquele povo e dizia o seguinte: olha, para você nem correr o risco de achar que você é bom o suficiente, não é por mérito teu, mas é por dom de Deus. E o que é um dom de Deus? É algo que Deus te dá sem você merecer, mas porque Ele quer. Ou seja, mesmo que você não queira, o dom de Deus está sobre você. A fé está aí dentro. É só você reencontrar essa fé, que às vezes a gente deixa ela morrer. E São Paulo está dizendo, sem fé, nada de céu.
não é pelas suas obras, para você nem achar que você que conseguiu sua salvação. São Paulo está alertando eles que deste mundo nós nada, absolutamente nada levamos. E só o que nos cabe no início da jornada é ter fé. Aí vem um outro cara chamado Tiago. Fala comigo, Tiago. Espera aí, eu quero fazer você entender melhor. Quem pode ser Paulo para mim? Deixa eu ver. Pode ser você tem cara de Paulo. Chega aqui. Paulo Nicolas agora. E eu quero um Tiago. Cadê um Tiago? Escolhe um Tiago. O Steve. Chama aí. Bora, Steve. Bora, Tiago. É Tiago mesmo. É mesmo? É. Chega aqui, vocês dois. De um lado, um microfone. Não, brincadeira. De um lado, nós temos Paulo. Do outro lado, nós temos E é mesmo. Não é nem sacanagem. Paulo está dizendo o seguinte, ó. Pela fé foste salvos. E não é por dom das suas obras, não é por aquilo que você faz, é só pela fé que você pode se salvar. Mas Tiago vai falar o seguinte, ó. Tiago vai falar o seguinte: meus irmãos, de que serve para alguém alegar que tem fé se não tem obra? Agora ficou ruim para vocês dois. Esse cara está falando assim, ó, de nada adianta a fé se não tem obra. Mas Paulo que está falando, você não adianta as obras, mas você tem que ter fé. E aí Tiago fala, não, mas o que adianta você ter fé se não tem obra? A fé sem obra é uma fé morta. E aí parece que os dois começaram a brigar, sim ou não? Paulo fala, a fé, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé, mas tem que ter obra. Mas, não, Paulo fala só que tem que ter fé. É. Eu leio Paulo. Eu não vi as cartas de Paulo. Tem que ter fé. Tem que ter fé. E Tiago fala que tem que ter obra. Obra. Tem que ter? Fé. Tem que ter? Obra. Mas no meio disso tudo, Deus do alto da sua sabedoria, para que eu e você não pensemos que esses dois caras estão falando de coisas diferentes, Deus vai e levanta um outro cara. Vem cá você, tem cara de Bento. Bento 16, fala comigo, Bento 16. Entra no meio dos dois para eles não brigar, filho. Se bem que o tamanho dos dois, se eles brigar, vai ficar ruim para você, né? De um lado nós temos Paulo, que fala que tem que ter. Do outro, nós temos Tiago, que fala que tem que ter. Sei que você falou cobra, Jesus. E aí Bento 16, do alto da sua sabedoria, vem dizer que os dois não estão em desacordo, mas que tem que ter ao mesmo tempo fé e obra. O que Bento 16 fala? Tem que ter obra e fé. É isso aí. Obra e fé. E aí agora não são mais brigados, Paulo e Tiago, sim ou não? Não, sim ou não? Não são mais brigados? Não são. Porque Bento 16 vai dizer para mim e para você que não adianta a gente achar que Paulo e Tiago estão brigando, um fala que tem que ter fé e o outro fala que tem que ter obra, para que o povo não ande disperso. Bento 16 vai dizer que nada vale a fé sem obra e nada vale a obra sem fé. Porque uma coisa complementa a outra e as duas se misturam e se encontram com Cristo no serviço. Aff, Maria. Encontram com Cristo no movimento. Faz assim comigo, ó. Movimento. Nossa, tem gente que não presta nem para mexer o movimento, filho. É duro. Movimento, fala. Movimento. Ah, gostei. Então, Bento 16, uma salva de palmas aqui pro nosso trio. Muito obrigado. Mostraram muito bem, pode sentar. Pode sentar. Bento 16, ele vai falar que a fé encontra as obras do serviço. Só que agora a gente arrumou um baita de um problema, cara. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, agora deu B.O. Porque se a obra encontra-se com a fé no serviço que nós temos que dar ao outro, agora significa que eu e você somos o centro das atenções. Se Paulo diz que nós temos que ter fé, Tiago fala que nós temos que ter as obras, Bento 16 vem falar que nós temos que ter os dois em serviço, agora é sobre mim e sobre você, porque a direção que todos eles disseram não foi para o povo de 2000 anos atrás, foi para mim e para você hoje, em 2024.
da cidade de Lins, sentado nesse EJC, no Unisalesiano. Agora nós temos um BOzão para resolver. Porque se as obras aliadas à fé nos colocam em movimento, esse movimento sempre vai ser na direção do outro. E nem sempre o outro merece, né, filho? Para nós, mas para Jesus todo mundo é filho igual. Igualzinho. Igual. E eu e você temos que fazer uma força tremenda para ser igual ele foi. Encontrar com a fé de começar uma caminhada sem enxergar o final, mas saber que caminhando sozinho em fé, ninguém alcança a salvação. E por isso, no meio dessa jornada, você vai encontrar com as obras e você vai ter que dar aquilo que muitas vezes você não tem, para a salvação de pessoas que você acha que não merece, mas que Ele colocou no teu caminho. Só que aí o problema acontece, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu não posso te dar se eu não tenho. Com a fé eu encontro com aquilo que eu não vejo, e com as obras eu dou esperança àquilo que eu conheço. Olha como isso é forte. Com a fé eu consigo enxergar aquilo que eu não vejo, mas as obras eu posso conhecer aquilo que já está no meu coração. Com as obras eu posso tornar a fé palpável, tocável. E se nós agora encontramos com o outro no caminho, nós temos que dar ao outro coisas que às vezes nós não temos. Só que para dar ao outro coisas que vocês não têm, você precisa sair de si e deixar que ele apareça. Paulo vai dizer em outra de suas cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que coragem de falar um negócio desse, não é? Quem tem coragem de falar isso aqui, ó? Me imita, cara, porque eu sou de Cristo. Pode me imitar como eu imito a Cristo. Quem tem essa coragem? Deus do livre, cara. Vou falar um negócio desse que eu caio duro, filho. Aqui mesmo. Deus já leva eu embora. É assim. Só que se eu não posso dar aquilo que eu não tenho, agora eu preciso ter para poder dar. E quando eu me coloco nesse movimento de me conhecer, saber aquilo que eu devo ter para poder dar, eu encontro comigo mesmo. Com as minhas dificuldades, com as minhas misérias, com os meus pecados. Aí começou a tocar num ponto delicado. Pecado. Quem já ouviu falar essa palavra? Levanta a mão. Todo mundo já ouviu falar sobre pecado, sim ou não? Só que eu não sei se falaram para você do jeito certo. Porque quando você vai até o padre, eu tenho que te contar um segredo, guardados as 7 chaves do fundo do Vaticano. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma biblioteca secreta. Mentira. Que tá lá esse escrito na parede, assim, ó. Não tem um livro de penitência na confissão. Tá escrito lá. É um segredo, mas eu contei para você. Então, quando você chega para se confessar, o padre não tem um livro de certo e errado. Olha aqui, ó. Isso aqui é errado. Deixa eu te falar. O pecado é tudo aquilo que desconfigura você. A primeira página da Bíblia vai falar que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. E tudo aquilo que te movimenta para longe de Cristo, isso é pecado. Então, se eu fosse você, eu teria nojo do pecado, porque eu quero continuar dentro desse amor. Você está entendendo que o pecado é sobre aquilo que me afasta? Que o pecado é sobre aquilo que me tira as características originais de fábrica? Que é tudo aquilo que me desconfigura a imagem e semelhança de Cristo? Então, quando eu desperto esse amor por Jesus profundo, não é que eu não quero pecar porque está escrito lá que não pode, porque se for por isso, filha, deixa eu te falar, você vai voltar a pecar. Se você não faz só porque não pode, a gente é sem vergonha. A gente vai voltar a pecar. Mas eu não posso sair da presença dele, porque quanto mais eu amo Jesus, mais eu quero continuar na presença dele, você está entendendo? E aí você não vai fazer absolutamente nada que te tira da presença dele. Isso nós chamamos de temor a Deus. Eu tenho medo, não de Deus, mas eu tenho medo de perder a Deus. Eu tenho medo de perder a presença de Deus. Já pensou, ele volta e eu fico... Meu Deus do céu, cara. Às vezes a minha esposa acorda mais cedo e sai do quarto e eu já acho que ela foi embora pro céu e eu fiquei. Eu já saio correndo na casa e falo, não, pelo amor de Deus. Se você estiver subindo, eu já grudo no seu pé, que eu quero ir junto. Eu não vou ficar aqui. Mas eu tenho um medo profundo de deixar, de perder o céu. E o pecado, ele vem para nos desconfigurar, ele vem tirar as características originais,
Ele encrua nós em nós mesmos, sabe? Sabe aquilo que é gostosinho de fazer? Aquela parada que você sabe que é errado? Não sei, mas alguma coisa fala para você que é errado. E a tua consciência te acusa de que aquilo é errado, mas é gostoso de fazer. Sabe o que você está fazendo? Você está tirando Deus do centro e colocando você mesmo. E o nome disso é idolatria. Você está criando um ídolo de você mesmo dentro do seu coração. Deus me livre. Deus me livre. Fala, Deus me livre. Deus me livre. A Deus que me livre. Fala forte. Deus me livre. É isso. Você está entendendo que o pecado não é sobre você aceitar porque sim, mas é você não querer porque não. É isso. Às vezes tem coisas que você vai começar a pensar em fazer, e aí de repente alguma coisa fala para você assim, ó, isso vai te afastar de mim. Você fala, não, não quero mais. E tá tudo bem. Porque você sente paz no seu coração. Porque você não saiu da presença dele. Às vezes a gente vê umas matérias meia exageradas, daquelas pessoas que perdem totalmente a configuração. Vocês já viram isso? A pessoa que tem uma foto dela jovem, ela é de um jeito. Aí mostra ela hoje e é impossível achar que é a mesma pessoa. O pecado nos desconfigura, torna a gente feio fisicamente. Sabe por quê? Porque a maior armadilha de Satanás para nós é nos tirar de Deus. É nos tirar daquilo que nós somos criados para ser. É arrancar de nós a característica de Deus, para que ele possa olhar e falar assim, tá vendo? Olha aí como é sujo esse teu filho. Eu nem falei nada, mas olha aí como está sujo. O pecado tira as nossas características. Aquela pessoa que você viu a vida inteira caminhando na igreja, aquela pessoa que você olhava para ela e falava, nossa, que estilosa, tipo a Carol, cara, que mulher estilosa. Olha lá, todo mundo olhou para cá. Carol, levanta, por favor, vamos lá. Olha uma mulher de Deus estilosa, veja. Uma salva de palmas para Carol. E aí, de repente, a Carol caminha com Deus e ela é toda estilosa em Deus, assim. Aí, de repente, ela sai da presença. Ela não quer mais buscar a presença de Deus. E a primeira coisa que Satanás se encarrega é de começar a tirar as características de Deus que existem na Carol. Tá entendendo? E aí você olha e fala, meu Deus, não é possível que é a Carol. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim, que andava com Deus. Se olhava e falava assim, nossa, essa pessoa, se um dia eu precisar, ela vai estar lá. Mas de repente ela perdeu as suas características originais. É isso que o pecado faz com a gente. E se faz isso fisicamente, com aquilo que eu e você conseguimos ver, imagina com a nossa alma, com o nosso coração. Imagina o que existe dentro. Imagina como é que nós ficamos por dentro, com isso alimentando ali dentro. Algo que nos afasta de Deus, você está entendendo? Eu tenho que te falar que quando nós morrermos, quando nós passarmos pela experiência da morte, eu falo que a morte é um retiro, que todo mundo vai fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Uma hora você vai fazer, para deixar de existir aqui e começar a existir em outro lugar. Quando a nossa alma se separar do nosso corpo, só o que vai sobrar e poder ser visto é o quanto de amor existe por Deus na nossa alma. Já pensou se tirar de nós essa capa? O que é que Deus vai ver? O quanto a nossa alma deseja esse amor de Deus. E é isso que eu vim tentar falar para você nessa noite. Que quanto mais nós nos aproximarmos do amor de Deus, quanto mais nós estivermos próximos desse amor, quanto mais nós deixarmos Ele nos amar, quanto mais nós buscarmos pela presença, quanto mais nós renunciarmos àquilo que nos afasta dEle, mais configurados com Ele nós estaremos. Mais configurados com Ele, mais parecidos com Ele nós teremos. Mais o cheiro de Deus nós vamos ter. E aí nós voltamos lá em Paulo e Tiago, que eles falam que a fé se alia às obras no serviço aos outros. E aonde é que eu me alimento daquilo que eu preciso dar? Na presença daquele que nos criou. É só na presença. É só no Santo dos Santos, está entendendo? É só alimentando aquilo que nós não vemos. É só comendo do banquete que Ele tem para nós. É só reconhecendo que
Ele é o Salvador. É só reconhecendo o sacrifício dele na cruz por cada um de nós. É só assim que nós vamos conseguir amar mais a esse homem. E se o pecado nos desconfigura, o amor ele faz o caminho contrário. O amor ele faz totalmente o contrário. O amor ele faz a gente caminhar. Ele nos coloca a serviço. E deixa eu te falar, não existe nada mais gostoso, cara, do que você começar essa caminhada e de repente você encontrar com algo que você precisa deixar para trás. Dói no começo, porque você está carregando uma mochila muito pesada que às vezes não é tua. É uma coisa que falaram sobre você. Talvez você tenha assumido uma personalidade que não é tua. Talvez você tenha tentado ser alguma coisa que as pessoas disseram para você que agradava mais a elas. Talvez você tenha feito força para pertencer a um grupo de pessoas que lá no fundo você sabe que não tem nada a ver com você, cara. E quando você reconhece isso, é como se você identificasse que você está carregando uma mochila muito pesada. Não existe nada melhor do que tirar esse peso, cara. Tirar esse peso. E deixar ele te amar. Deixar ele te pegar no colo. Ir para dentro de uma capelinha igual aquela ali, cara. Sentar do lado e ficar olhando para ele. Mas Jesus, o que eu seria sem você? Aonde eu estaria se não fosse você? Essa pergunta a Colo de Deus faz todo dia. Aonde a Colo de Deus estaria se não fosse a presença dele? Se não fosse o cheiro dele que a gente busca todos os dias? Se não fosse tropeçar na caminhada, levantar e continuar lutando? Isso não significa que você não vai errar, não é isso. Mas significa que ele nunca se cansa de olhar para mim e para você e nos aceitar de volta. Quando nós cantamos, me leva a esse lugar, Deus, me leva a esse lugar onde o fogo não se apaga. Eu estou pedindo e clamando a Deus pela salvação da minha alma. Me leva a esse lugar onde o fogo não se apaga, Deus. Eu estou com a minha alma cantando, Senhor, não me deixa sair da tua presença. Não deixa, Senhor, a minha alma tentar olhar para outras coisas e se encantar. Não deixa. Porque se nós perdemos a salvação, nada adianta. Nada vai adiantar. Essa vida vai ser em vão. E eu não posso deixar você sair da presença. Eu saí lá de Bauru, cara. Eu tenho 2 nenê lindas. Lindona, cara, as meninas. São as graças. Faz bagunça que só. Quase derruba a casa, não sei como eu moro num apartamento, não sei como eu não fui expulso de lá. Elas quase derrubam o apartamento. Eu deixei elas lá, para vir aqui olhar nos teus olhos e te chamar de filha, de filho. Dizer que o mesmo amor que eu sinto pelas minhas filhas, eu sinto por vocês, porque Ele me amou com esse mesmo amor, tá entendendo? Sim ou não? Eu não posso deixar você sair da presença. E nós estamos falando de me leva a esse lugar. Me deixa, Senhor, buscar a salvação. Me deixa, Senhor, encontrar a salvação em Ti. E aí nós começamos a falar sobre a salvação da nossa alma. É o próximo passo, é quase o fim da caminhada. Como é que eu vou encontrar a salvação? Se eu não encontro com a fé nas obras do serviço, para quem é a salvação? Será que a salvação é para todo mundo? Você nunca se perguntou? Não, mas será que a salvação é para todo mundo? É, para todo mundo que quer. Que não quer sair da presença dele. Para todo mundo que não aceita as coisas que o mundo fala sobre nós. Para quem não aceita que nós somos criados para ser largados aqui de qualquer jeito. Para quem não aceita que a caminhada é o fim. Eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. E você também não pode aceitar. São Paulo ele vai dizer em uma outra de suas cartas que o céu para os violentos. Nossa, forte isso, né? O céu é para os violentos, cara. Então significa que a gente tem que sair quebrando todas as cadeiras aqui? Não, cara. Também não é assim. Calma. Vamos deixar as cadeiras que a gente vai usar amanhã. Tem retiro ainda, mas a gente vai precisar das cadeiras, né? Mas é violento contra a própria carne. E quando eu falo para você ser violento com a sua carne, é você olhar, virar os seus olhos para dentro, tá entendendo? Tentar encontrar com Ele que mora aí dentro do seu coração, filho. É olhar para dentro, encontrando Ele no meio do caminho, as suas imperfeições, e dói pra caramba. Você olhar e falar, meu Deus do céu, quanta coisa em cima de você, Jesus.
ter a coragem de tirar de cima. Ter a coragem de lutar com isso. Isso é a violência contra a nossa carne. Isso é a violência contra as coisas que às vezes eu não consigo sozinho. Mas São Paulo vai dizer que não é sozinho. Para que você nem pense que é mérito teu. Ele chama a fé de um dom. E se é dom, nós podemos pedir. E se eu peço, Ele me dá. Se eu bato a porta se abre. Se eu quero, Ele vem. Se eu estou na presença, nunca vai faltar alimento. Fica de pé no seu lugar. Com essa pregação rápida, eu quero que teu coração se movimente no sentido de quem Ele é. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Porque daqui a pouquinho, nós vamos ter o maior encontro que esse mundo pode proporcionar. Daqui a pouco você vai conhecer um cara e olhar ele nos olhos que talvez faz muito tempo que você não veja. Talvez faz muito tempo que você não olhe de verdade. Talvez faz muito tempo que você não reconheça Ele que está lá. Mas fecha os teus olhos e olha para dentro. Ei, tenha coragem. Deixa Ele te mostrar o tanto de porcaria que existe entre você e Ele. Deixa Ele te mostrar a distância que você está dele hoje. E também não tem nada a ver, porque hoje você está posto em frente a essa jornada, a essa estrada. Hoje você está colocado nessa estrada, às margens desse caminho. Você está posto nesse lugar onde você vai começar a jornada. Quanto tempo vai durar? Não sei. Para mim vai durar a vida inteira, porque eu não vou deixar de caminhar. E se eu não vou largar a tua mão, cara. Eu não vou largar a tua mão. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Aperta a mão dela e fala assim, ó, eu não vou soltar. Você não vai desistir, fala. Você não vai desistir. Porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu quero que você cante mais uma vez, Me Leva, muito suave, para a gente finalizar esse momento e a gente ter o maior encontro que esse mundo pode proporcionar para nós. Mas com os teus olhos fechados, na certeza que você não está sozinho. Deixa Ele te revelar aquilo que você precisa deixar aqui. Deixa Ele te revelar qual é o passo que você precisa dar no sentido dele essa noite. Você só tem hoje para amar mais Ele. Então deixa Ele te mostrar como é que você vai amar mais Ele. Ei, Jesus tem saudade do teu cheiro, filho. Jesus tem saudade da tua voz. É tempo de voltar, e se é tempo de voltar, hoje é o dia que Ele separou para você voltar. Não tem amanhã, é hoje. E se é hoje, tem que ser agora, não tem daqui a pouco. Não tem.